Gustavo, e conta pra gente. Você fez faculdade? No Office você comentou que chegou a começar a faculdade de engenharia elétrica, né? Isso, eu estudava engenharia e por algum motivo ali eu estava muito desanimado e tudo. Tanto que eu falei para você no off aqui, né, contando um pouquinho do background, né? Eu estudava, eu estava cursando engenharia elétrica, estava até gostando no começo ali, mas quando eu comecei a chegar ali no sexto, quase sétimo período, eu estava um pouco desgastado, eu estava vendo que não era para mim, né? E aí eu acabei ali trancando o curso, né? E aí foi esse processo de como eu morava numa cidade que está quase 2 horas e pouquinho aqui de viagem, eu acabei voltando para aqui onde que eu moro. E aí foi nesse intervalo que eu fui chamado, entre aspas, assim, para trabalhar na Crunchyroll, né? Então foi uma mudança totalmente da água para o vinho, né? Então, foi isso, mudança de ares. Mas o que você fazia naquela época que chamou a atenção dos caras da Crunchyroll? Cara, é porque eu não posso entrar muito em detalhes, mas é porque a Crunchyroll, na época, como ela ainda não era um braço da Sony, ela começou como uma proposta da Warner na época, né? Então, eles estavam atrás de pessoas que dominavam muito ali as ferramentas de legendagem, né? E que tivesse, obviamente, um português bom, que traduzisse bacana, né? E como eu era muito próximo desse cenário aí, a galera dos fansubs dos animes, o convite surgiu eventualmente, e aí foi eu ter entrado para Crunch, que eu comecei meio que me especializar mesmo, né? Ir atrás ali de materiais, de estudar mais a gramática, dominar até um pouco mais os programas de legendagem, né? Porque não é só escrever o texto, né? Às vezes você tem que colocar ali na posição tal, na cor tal, fazer a legenda, fazer o movimento de andar, às vezes, né? Para acompanhar ali, por exemplo, uma placa que a câmera tá andando assim. Então, foi basicamente isso, cara. Foi eu ter entrado lá, ter assinado o contrato com eles, que eu comecei a ir atrás de basicamente tudo isso, né? De melhorar um pouco o que eu já fazia com o fansub, né? Então, foi isso, cara. Foi isso. É especialização mesmo aí nessas áreas aí. Então, cara, então assim, eu não fiz faculdade de letras igual o Theo fez, né? Mas eu confesso que eu ainda estou indeciso se eu faria nos dias de hoje, mas, cara, eu acho que essencialmente se você lê muito, se você está com a gramática em dia, então nesse aspecto eu dei muita sorte, porque eu tive professores bons de português, apesar de eu ser da galera do fundão, eu estava sempre ali, às vezes, atento, né? Eu não gostava muito de escrever errado, né? Eu achava feio, né? Então, essa parte em mim sempre foi um pouco mais tranquila, né? Então, cara, estudando a gramática, tendo a gramática em dia, tendo um bom repertório ali de palavras, porque de repente você, como na Crunchyroll eu só reviso, né? Às vezes quando eu traduzia coisas para fora, então eu sempre tinha que ter ali um repertório bom, né? Sempre estar em dia com a leitura, pesquisar e tudo. Então, cara, isso aqui eu fiz mais por conta mesmo. Então, foi isso. Conta pra gente o que é esse trabalho de revisão que você faz. Você não cria legenda, você recebe o material e vê se está faltando alguma coisa, se tem alguma tradução errada. É isso? Essencialmente é isso. É como se fosse um controle de qualidade, vamos dizer assim. Porque lá na Crunchyroll a gente já tem um time formado, né? Tem a galera que traduz, a galera que formata a legenda, e eu meio que sou como se fosse o último passo, o controle de qualidade. Então, em teoria, eu pego lá o anime, eu pego o vídeo, a legenda, eu assisto tudo, vejo se está tudo em ordem, e se tiver alguma coisa que eu possa melhorar, ou até consertar alguma coisa fora do lugar, eu faço esse processo de correção, vamos dizer assim, deixo tudo adequado e subo no sistema dos caras para o pessoal poder ver a legenda depois na data de estreia, né? E por mês, assim, você tem uma ideia mais ou menos de quantas séries ou filmes que você revisa lá na Crunch? Cara, Eles assim, fazem muitos lançamentos. como eles são hoje a maior plataforma de anime, né? Então, cara, deixa eu fazer minhas contas aqui. Nessa temporada aqui, deixa eu abrir minha colinha aqui. Nessa temporada mesmo, eu tô encarregado de revisar oito animes, né? Então, sempre um anime ali por dia, quase. Ou dois, dependendo do fluxo. Então, cara, é bem tranquilo, é bem rapidinho. E aí eu faço também o serviço de outras empresas como a Sato Company, né? Então estou sempre ali ocupado, barra entretido com os conteúdos e estou sempre ali traduzindo, adaptando, formatando, corrigindo o que tiver para corrigir, e é isso.
E como que é a sua rotina de trabalho? Ah, cara, como é 100% home office, né, cara? Então, eu que defino meus horários. Então, por exemplo, eu poderia estar trabalhando agora, mas como a gente marcou aqui a entrevista, né, o bate-papo, eu que defino os horários, cara. Então, assim, por exemplo, eu tinha que entregar um anime tal na hora tal. Então, o pessoal acelera o processo, eles mandam para mim, chega na minha parte, eu agilizo aqui meu processo, que eu levo geralmente cerca de 40, 50 minutos a depender do anime, né? Porque se tá beleza, eu avanço mais rápido. Se tem alguma coisinha que ele precisa corrigir, eu tiro um tempo, converso com o tradutor, ou então melhoro alguma frase, e é isso. Então, cara, eu que defino meus horários e é isso. Não tem um horário fixo, assim, igual muita gente imagina, tipo CLT. Começa 7 horas da manhã e sai de lá às 5 da tarde, por exemplo. Não é assim, eu que defino meus horários. Tipo, tem vezes que você trabalha de manhã, tem vezes que você trabalha à tarde, tem vezes que é à tarde, noite. Cara, tem dia que igual eu falei, por exemplo, ontem mesmo, cara, eu passei a madrugada toda revisando e finalizando um projeto para Sato, né? Então, eu fiquei a madrugada toda acordado na base do refrigerante. Eu só não ia beber café, que senão também meu cérebro ia estragar, né? Então, eu fiquei acordado a madrugada toda ali, revisando, adequando, formatando. E aí entreguei e apaguei na cama e fui acordar só depois de tarde. Então, assim, tem dias e dias, né? Não tem como falar que é uma coisa fixa. Você lembra que eu tinha comentado no off que eu tinha estudado sobre você antes, né, de começar a live. Eita. Eu descobri que o primeiro anime que você legendou na Crunchyroll foi Kuroko no Basketball, tá certo? Isso, foi o primeiro projeto que eu peguei lá em 2012, foi o Kuroko no Basket, o anime de basquete. Foi o primeiro projeto que a Crunchy conseguiu e que esse eu comecei a revisar lá, foi o primeiro. Cara, e como é que foi a revisão desse anime na época que você recebeu a proposta deles? Cara, foi bem tranquilo, né? Então, como já tinha essa escala de tradutor, editor e revisor, que é o que eu faço, foi bem tranquilo, bem dinâmico, né? Então, cara, a gente vai colocando ali os episódios para não para assistir, tá, pessoal? Para colocar ali no programa e fazer todo o procedimento de revisão e adequação. Foi bem tranquilo, não teve muita dificuldade, né? Então, claro que naquela época, como eu estava começando, então assim, a gente tinha sempre que ter um cuidado maior, então, como toda qualquer outra obra, né? Então, como era o primeiro trabalho, a gente sempre fica nervoso, né? E fala assim, nossa, será que eu estou entregando um bom trabalho? Será que está saindo tudo certinho, né? Então a gente sempre tem aquela preocupação, né? Então, cara, foi tranquilo, não tem do que reclamar, foi tranquilo. Não, e deu certo também, né? Porque é um dos animes que a galera mais gosta de assistir quando tem um esporte. Isso, é. Um anime que foi bem impactante naquela época, né? E se não me engano, não teve dublagem, né? Acho que ele não foi Eu não dublado. acho que não, acho que não. Mensagem do Felipe. Vocês estão ficando com sono. Vocês vão esquecer esse negócio de Megaforce e Super Megaforce. Se você ouvir, será entendido Goseiger e Gokaiger. Pronto. Vocês estão livres com esse horror. Entendemos a mensagem. Falou que hipnotizou a gente. E tá tranquilão, cara, tá tranquilão, não hipnotizou nada. Gustavão, teve algum anime que você teve que assistir por causa do trabalho e você não curtiu? Cara, tem animes e animes, né? Então, cara, claro que sim, já teve muito anime ali que a gente achava que era uma coisa que se tornou outra, que, putz, dá vontade de socar o monitor, né, Léo? Mas se eu fizer isso, eu não trabalho, né? Então, assim, a gente fala, bom, é trabalho, tô sendo pago para revisar essa legenda. Então, vamos embora, cara. É beber uma aguinha aqui e cair fundo, né? Então, faz parte, cara. Trabalho é isso. Você precisa assistir todos os animes que você faz a revisão ou a Claro, legenda? claro, cara. Não tem como você revisar só o texto. Você tem que assistir. Porque você tem que entender o que está se passando ali, para de repente você até melhorar uma frase ou corrigir algum problema que eventualmente você encontra, né? Então é obrigatório você assistir o conteúdo ali, né? Então, igual eu falei, no meu processo de revisão e controle de qualidade, eu não levo literalmente o tempo de assistir um anime, né? Então sempre demora ali até uns 20, 30 minutos a mais, só para ter certeza de que tá tudo em ordem, né?
Então, às vezes, eu volto numa frase ali para ver se ficou legal e tudo. Então, cara, é um processo, né? Não tem como eu falar que eu vou revisar um anime em 15, 20 minutos, que é o tempo dele. Não existe isso. Então, a gente tem que ter sempre ali um cuidado a mais, né? Voltar umas casinhas para trás, né? Então, é um processo, cara. Que é o Felipe perguntando. Todos os episódios ou só os primeiros episódios? Cara, não tem como eu precisar isso, né? Mas assim, quando você vê ali, por exemplo, a sinopse e você já percebe que o anime é uma bomba, já no primeiro capítulo você fica, putz, mas faz parte, é um processo. É aquele negócio, o importante é que vai pegar anime bom também pra legendar, né? Então, Opa, tem muito anime bom aí, cara. Igual eu falei, dessa temporada aí que tá atual, tem esse anime do The Night of the Living Cat. Cara, que anime engraçado, cara. Nossa senhora. Depois que eu vi essa proposta, eu falei, cara, eu não acredito que o Japão fez isso. Então, assim, é umas temáticas, umas propostas muito engraçadas. Então, eu tô rindo demais com esse anime. não, o Japão tem vezes que lança mangá e anime com os temas assim, nada a ver e acaba que são bons. Cara, como é que eu posso falar? É a criatividade do japonês, cara, que eles conseguem criar umas coisas ali baseado em coisas triviais, tipo trocadilhos, por exemplo. Então, é muito engraçado. Fala pra ele sobre Futupiai. Ele já sabe, o Léo. O Léo fez o dever de casa. Futotante, o anime do Kamen Rider Double. Eu curti Esse, esse anime. Parece que vai ter continuação, né? estamos esperando aí para ver se vai ter o anúncio da segunda temporada. Não sei como é que tá aí a Toei nessas comemorações, mas vamos esperar, né? Eu sei que saiu um filme, né? Mas eu não sei quando que isso daí vai chegar oficialmente. Não tem se é que vai chegar, eu não sei. Mas dá para encontrar fácil por aí. A gente espera que eventualmente venha, né? Vamos fazer uma força aí, dona Crunchyroll, traz para nós aí. Enfim, cara, é um anime bem legal. Ele literalmente se passa 10 anos depois dos eventos de Kamen Rider W, né? A série live action. Então, cara, eu fiquei muito encantado de poder ter feito parte da revisão desse anime, cara. Tokusatsu é minha paixão, né, cara? Então foi muito gostosinho de trabalhar no Kamen Rider W, cara, no Futopiai, no caso, né? Então, espero até que eventualmente a Sato, né, consiga trazer o W pra gente, né? Porque é uma das séries muito boas, cara. E essa daí merece ter o carinho do povo aí e, quem sabe, trazer dublada também, né? Então, vamos fazer uma força aí, viu, dona Sato? Não, dublado seria top demais. Mantendo os dubladores do anime, seria o ideal. Claro. Em Futupiai, Gustavo, você fez a revisão também da dublagem ou não? Cara, lá na Crunch a gente não tem muito contato com o lado da dublagem, né? Então a gente só precisa entregar a legenda para que a Crunchyroll eventualmente entregue para o estúdio, né? Porque lá a gente não tem essa, essa aproximação com o estúdio, né? Isso é uma coisa que é dos gringos organizar, então os gringos têm a parte deles lá. Então, por exemplo, essa parte mais burocrática, né? Então, assim, a gente tem o nosso setor da legendagem e o setor da dublagem. Então, em teoria, a gente quase não conversa, a gente só conversa quando de repente precisa conferir algum material, algum termo específico, coisas da obra em si, né? Então, é muito raramente a gente ter esse contato com a dublagem lá, mas foi graças, por exemplo, ao anime do Futupiai que eu comecei a conversar com o Guilherme Marques ali, que é o dublador do Shotaro, né? Eu conheci ele por esse anime, né? Então, até falei para ele, se precisar de alguma coisa em off e tudo, tamo junto, cara. Até faz parte, é isso aí, fazer a parceria de sempre aí. Não, e o Guilherme Marques é super gente boa. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu acompanhei nas redes sociais e tá sempre respondendo os fãs. Cara, ele é muito gente boa, uma pessoa muito solícita, então, assim, desejo tudo de bom para ele, cara. Sucesso, sucesso. Mais uma mensagem do Felipe. Não, não, acho que não me expliquei a minha pergunta. O serviço de qualidade do Gustavão é para assistir todos os episódios ou só os primeiros? Não, todos, ué. Quando a gente é chamado para revisar uma obra, é obra completa. Não existe isso de só o primeiro episódio. É o anime completo. A gente é pago para revisar cada episódio. Toei, nos ouça mais animes de Kamen Rider. É claro.
E eles poderiam adaptar também o mangá do Kamen Rider Kuga. Seria legal ter uma animação do mangá do Kuga, cara, porque o mangá do Kuga, ele é literalmente a mesma história do live action, só que é como se fosse 15 anos na frente, com Sim. ares diferentes, né? Um ar atualizado. Então, cara, ia ser uma proposta bem legal, cara, ia ser bem legal. E eu confesso que eu tô gostando mais do mangá do que da série. Ah, cara, não tem como você comparar, né? Porque são propostas diferentes. Então, assim, é igual eu acabei de falar. A série do Kuga, ela foi a primeira na era Heisei, né? Então, ela que deu um início ali depois daquela pausa inicial antes dos anos 2000, né? Então, Kuga estreou em 2000 e esse mangá saiu aí já tem, acho que quase 10 anos, né? Então, imagina a história do Kuga do live action, só que contada numa timeline diferente e 15 anos na frente. É isso. Tem lá o Godai Yusuke, é o mesmo Godai Yusuke, mas lógico, com uma aparência mais jovial, aquela coisa atual, né? E uma Sim. coisa interessante que o mangá fez, eu vou dar até só um pouquinho de spoiler para não estragar muito aí a surpresa de vocês, né? Para quem eventualmente não leu, é que, por exemplo, eles conseguiram conectar o Agito dentro dessa história do mangá do Kuga. Então faz ali um pouco de conexão ali, faz até um pouco mais de sentido as duas séries conversarem ali. Então colocaram um Agito junto ali. É porque na série eu fiquei sabendo que o Aito e Kuga tinham uma conexão por causa do primeiro episódio. E só. O primeiro episódio Uhum. do Aito. É, do E Agito, é. depois apagam, depois, né? Praticamente abandonam essa conexão. É, só abandona as conexões. Então, assim, em teoria se passa no mesmo mundo, mas a conexão tá ali só na referência que existiam as tais das criaturas não identificáveis, e falaram da criatura número 4 que era como chamavam o É. Kuga, né? Então, só ficou ali no primeiro episódio e depois não falou mais nada. E aquele anime que um Ranger Vermelho vai para o mundo de fantasia e até um Kamen Rider no meio da série. Esse Ah, eu não conheço. esse foi muito legalzinho. Esse aí, inclusive, eu revisei também. Se você for ver lá nos créditos, meu nome tá lá. Cara, esse daí é do Red Ranger que vai para um Isekai. Muito engraçado. O nome dele em inglês é The Red Ranger Becomes an Adventure in Another World. Literalmente, o Ranger Vermelho se torna aventureiro em outro mundo. Ou seja, Isekai. Esse é aquele que foi lançado, acho que no começo desse ano ou do ano passado. Ah, foi uma das temporadas aí para trás, cara. Ele é até mais recentezinho, né? Então, é um anime muito engraçadinho, muito legal, então vale a pena. Tá lá na Crunch legendado. Vou pegar para ver.